Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Ele é um fundo que investe em startups nos Estados Unidos e no Brasil, fundado por americanos. Um deles é o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Cliff Sobel. No portfólio, ele tem alguns unicórnios. A Stone, na qual saiu quando a empresa fez a abertura de capital nos Estados Unidos, a Gympass e a Loft. E há outros candidatos a se tornarem startups bilionárias no portfólio, como é o caso da CargoX. Quem conversa comigo hoje é Michael Niklas, ele é sócio da Valor Capital. Michael, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Ralph, pelo convite e pela participação aqui. Michael, me conta essa história. Como foi que um grupo de americanos resolveu se unir para criar um fundo para investir em startups, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, mas o portfólio de startups brasileiras é até maior do que o americano? Exatamente. Olha, a história é interessante. Ela remonta como você tinha mencionado, o Clifford Sobel, que foi um dos ex-embaixadores americanos aqui no Brasil, de 2006 a 2010. Ele foi um dos poucos embaixadores que serviu as duas administrações, republicana e democrata. Então, ele foi apontado pelo Bush 43, então seria o Bush filho, e o Obama o manteve depois, quando o Obama ganhou a eleição, foi um dos embaixadores que foi mantido. No Itamaraty americano, assim, mais ou menos 75% dos embaixadores são profissionais de carreira e 25% são indicados, e geralmente eles vêm de indústria, de negócios, que foi o caso com o Cliff. E interessante, o Cliff montou a Valor logo após a saída dele do cargo de embaixador. Ele tinha se apaixonado com o Brasil, ele mantém um apartamento em São Paulo, ainda ele vem todo mês, ou pelo menos vinha todo mês, né, no pré-Covid. A esposa, a Bárbara, montou uma ONG chamada Américas Amigas, que faz todo o trabalho de Outubro Rosa, né, ligado à conscientização e também esforços para trazer equipamentos e acesso a mamogramas, né, então todas as informações em volta de câncer de mama. Então a família basicamente se apaixonou com o Brasil e quando saíram queriam fazer alguma coisa no Brasil, isso era 2010, se você lembra, assim, era aquela época que o Brasil estava bombando, os Estados Unidos tinha passado pelaquela crise de 2008, lembra? Então, estava todo mundo deprê nos States e tinha alguns americanos olhando para o Brasil e falando, uau, a coisa está agitada. É a famosa capa do Cristo decolando, eu imagino, que chamou a atenção para muita gente. Exatamente. E aí, então, o Cliff teve várias oportunidades de trabalhar com grupos de private equity, a Carlyle e outros, mas aí ele decidiu fazer algo junto. Então, junto com mais 4 famílias, uma colombiana e o resto americanas, eles decidiram juntar um dinheiro e começar a olhar startups no Brasil. E você pode pensar, mas por que startups, né? Mas é que o Cliff foi empreendedor serial, ele montou e vendeu várias empresas, e a última que ele montou com o filho Scott, que é o nosso sócio. Então a Valor foi criada originalmente, fundada pelo Clifford e pelo Scott, e eles montaram uma empresa em 1995, que foi uma das primeiras empresas de VoIP, Voice over IP, né? Fazia o que o Skype faz hoje em dia com o WhatsApp. E eles tiveram bastante sucesso com a empresa, abriram capital na Nasdaq em 2000, então o timing foi muito bom antes da quebra da Nasdaq, e foi vendida para AT&T, foi um unicórnio da Web 1.0. Então ele já tinha o DNA de empreendedorismo, né, fazendo mesmo. Aí depois, com o conhecimento do Brasil, ele viu que o ecossistema estava num momento interessante, estava começando realmente a andar. Aí, então, juntou um dinheiro, começou a fazer alguns investimentos iniciais, trouxe um dos meus outros sócios, o Antoine Colasso, que tinha trabalhado na Google, inclusive ele tinha aberto o escritório da Google aqui no Brasil, contratou o Rohagen, o primeiro presidente lá. E aí ele ficou no Google por 9 anos, abrindo o Google no resto da América do Sul, depois na Índia e no sul da Ásia. Então, aí o Cliff e o Scott convidaram o Antoine para se juntar a nós. Inicialmente o Antoine ia tocar a operação aqui no Brasil, mas a gente decidiu manter ele no Vale do Silício, e depois eu falo um pouquinho como isso
encaixa com a nossa estratégia de cross-border. E aí foi nesse momento que eu entrei. Eu sou gringo, assim, minha carreira foi tudo em Nova York, mas eu estava começando a atuar no Brasil naquela época e estava num VC brasileiro chamado IdeiasNet. E aí foi em 2003 eu me juntei. E aí começa a nossa jornada, né? Assim, a Valor Capital começou a profissionalizar o capital que eles estavam investindo no Brasil, começando com o primeiro fundo que foi em 2014. Então, saiu de dinheiro das famílias e foi uma estrutura mais tradicional, com LPs e etc. E hoje são quantos fundos montados e quantas startups vocês já investiram? Então, hoje nós temos mais de 55 empresas no portfólio e quase mais de 2/3 delas, 75%, são empresas aqui no Brasil. Então, a nossa estratégia realmente é seed e early stage no Brasil, podendo ir até o Series B. E também a gente faz cross-border, que a gente também tem um mandato de 25% do fundo pode ser investido em empresas globais. Em geral, elas são dos Estados Unidos, do Vale do Silício, mas já investimos em empresas da Nigéria, de Israel e europeias também, mas sempre tendo um vínculo com o Brasil de alguma forma. Então, essas empresas são investimentos onde a gente consegue ajudar essa empresa a vir para o Brasil em algum momento. Por exemplo, a Coinbase ou a Udacity seriam 2. Em conjunto, são 4 fundos. A gente está terminando a captação de 2 fundos agora. Temos mais ou menos $500 milhões de AUM, Assets Under Management, né? Então, sob gestão. E em cima desses 55 empresas. Vocês têm alguma tese específica, algum setor que vocês preferem? Há algo que se destaca nos investimentos da Valor Capital ou vocês são mais generalistas? Olha, eu diria que nós somos generalistas, como que é condizente com o momento do ecossistema, né? Se você pensa, nos Estados Unidos são mais de 1.800 fundos de venture capital. Então, com um ecossistema desses, você tem a capacidade e você vê muita especialização, né? Então, você tem fundos que só investem em biotech, Costa Leste e Series B. Então, é muito nichado a coisa. Aqui no Brasil, assim, são uns 20 e tantos fundos, né? E grande parte são generalistas. A gente está começando a ver esse processo de especialização, né? Por exemplo, a SP Ventures atuando na área de AgTech. Mas os grandes players com quem a gente assim, compete e também faz parcerias, faz co-investimentos, né? O famoso co-opetition, ou frenemy, como a gente chama também, a Monax, a Caseca, a Redpoint, a Stella. Esses fundos, grande parte, são generalistas também. E generalista cai dentro de uma tese, pelo menos para a gente, sobre a emergência da classe média do Brasil. Quais são os produtos e serviços que uma classe média vai querer consumir quando eles começam a ter acesso a um poder aquisitivo? Então, coisas como serviços financeiros para fazer investimentos, educação financeira, EdTech, preparo para fazer o Enem, para competir, para entrar nas faculdades. Então, essa coisa de emerging middle class, middle market, faz parte dos serviços de mobilidade, de transporte, tudo cai dentro da nossa tese. E a gente também está olhando todo fundo e quase todo ano a gente continua explorando novas áreas. Então, a gente está olhando chatbots, AI, agricultura. Então, as novas tendências, tentando entender para onde vão as coisas e como que a gente pode participar e achar investimentos que estão fazendo um leverage em cima disso. Mas você falou desculpa te interromper, mas você falou da tese. Que outros fatores são fundamentais para você investir? Já que você está num estágio que você falou que é early stage, além do mercado, dos mercados, você olha exatamente para quê? Tem aquela tríade clássica que é time, tamanho de mercado e produto. É mais ou menos isso que vocês seguem também? É interessante, porque dependendo do estágio da empresa, você trabalha com menos dados, né? Então, no early stage,
é muito mais o ênfase na equipe, né? Então você está vendo quem é o fundador, como que a narrativa é muito importante. Assim, uma das coisas que a gente preza muito é que os fundadores, os co-founders, geralmente são co-founders, tenham uma habilidade de ser storytellers. A gente acha que, especialmente nas fases iniciais, é muito importante os empreendedores trabalharem como um canivete suíço. Eles fazem um pouquinho de tudo, né? Eles têm que ter uma ideia, eles têm que começar a convencer pessoas a participarem dessa meta-narrativa, dessa história que eles estão criando, né? Trazer os programadores, trazer as pessoas que vão fazer vendas. Você está vendendo um sonho nos momentos iniciais, né? Quando você não tem nada ainda para mostrar. Então, a capacidade de ter relacionamentos humanos, de convencer pessoas, de criar uma história e vender essa história, são coisas que são soft skills, de certa forma, né? Não é uma coisa que você consegue fazer uma prova, um exame. Ou outro conceito que também é muito difícil de capturar no papel é resiliência. Como que esse empreendedor vai lidar com as primeiras dificuldades, assim? Porque a gente sabe que é muito difícil, você vai ouvir não 1000 vezes, você vai ouvir que essa ideia não faz sentido. Então, como é que o empreendedor consegue compartimentalizar isso e continuar trabalhando, né? Então, no early stage é muitas vezes mais arte do que ciência, né? Porque a gente gosta de ver como que a equipe foi montada, como que a história, a narrativa, o problema é definido, como que eles validaram esse problema no mercado. Então, não simplesmente saíram correndo atrás de algo que eles acham que é interessante, mas realmente tomaram o cuidado de conversar com alguém para ver se realmente é um ponto de dor, um pain point que eles estão solucionando e não só um feature que é legal, mas que na prática todo mundo quer, mas ninguém está disposto a pagar. Então, o real estate é um pouquinho isso, mas é claro que depois no Series A, geralmente, isso é mais no seed, né? No Series A já tem um produto, já tem alguma atração, a gente consegue entender um pouquinho dos unit economics envolvidos, por exemplo, qual o custo de aquisição do usuário, qual o potencial lifetime value disso, como que net dollar retention, então, depois que você conquista uma conta, ele cresce, você consegue crescer o share of wallet organicamente ou custa muito para crescer o share of wallet dentro daquela conta? Qual o churn rate? Então, todos os KPIs que a gente consegue entender tração e o que a gente chama de stickiness, né? Assim, a adesão ao produto. E quando você evolui para o Series B em diante, aí sim você tem todos os números, você tem os Excels, tudo certinho, e é muito mais uma fase de... Você já ultrapassou o product market fit, aquele momento onde você não sabe se exatamente o produto está sendo aceito ou não, mas você está entrando mais no desafio de como é que você escala esse negócio. Então, são momentos diferentes, com desafios diferentes, mas depois de um certo tempo a gente consegue enxergar quais são os empreendedores que têm a capacidade de evoluir dentro desses contextos específicos. Michael, você comentou sobre resiliência, e acho que a gente está enfrentando um momento que é preciso muito resiliência dos empreendedores, que é essa pandemia. Como tem se saído seu portfólio no meio dessa crise? Quem tem sofrido mais, quem está se beneficiando mais dessa situação? Olha, foi um choque para todo mundo, né? E eu acho que um dos desafios que a gente viu e que às vezes eu até me surpreendo que as startups conseguiram fazer uma transição tão efetiva. Não só as startups, mas todas as empresas, assim, de um dia estar no escritório com toda a estrutura lá e no próximo dia todo mundo em casa. Assim, é incrível se você pensa, né, que isso acontece, né? Conseguir fazer a gestão das pessoas que estavam acostumados a ter essa interação. E aí você acaba só vivendo no Zoom, né? Assim, o que antes você fazia um call no Uber, aí tomava um cafezinho com alguém, almoçava com alguém, fazia uma reunião presencial, fazia uma videochamada, virou um paredão de videochamadas, né? Mas
tivemos um pouco de tudo dentro do portfólio, né, com um portfólio desse tamanho. Desde empresas que no primeiro momento ficaram completamente paradas, meio hibernando, né, a Busser, por exemplo, que é o nosso Uber de ônibus, né? Uhum. E simplesmente ninguém estava usando o ônibus ou fazendo viagens interurbanas, né? Então, ainda a empresa estava super bem capitalizada, então eles aproveitaram esses momentos para trabalhar em estratégia e fazer outras coisas, trabalhar com a rede de fornecedores de ônibus com quem eles trabalhavam. Mas o business ficou hibernating, né? E por outro lado, você tem empresas como o Descomplica, né, que trabalha no online education, no test prep para o Enem. Agora o Enem também foi adiado, então isso também gerou um certo caos, mas era uma coisa que você podia fazer de casa. A Mimic, que é um cloud kitchen que atua na área de optimização de preparo de comidas em conjunção com marcas para fazer o delivery. E com o crescimento do delivery nessa fase, a gente viu que assim, a demanda explodiu para eles. E tem empresas como uma Gympass, que no primeiro momento sofreram bastante, né? Porque a Gympass, as academias, né? É uma rede de afiliação, né? De academias, onde você tem acesso a qualquer academia, ou grande parte das academias do país e agora no mundo, através da rede da Gympass, mas as academias estavam fechadas, né? Então, eles acabaram acelerando vários planos que eles tinham para ter o Gympass digital, que era você poder ter os benefícios do Gympass remotamente, né? Então, era algo que já estava no roadmap para eles, mas que acabou sendo virando foco e recebendo muito mais atenção, dadas as circunstâncias. Eu citei uma das startups do seu portfólio, que também é unicórnio, a Loft. A Loft teve impacto também nessa pandemia? Teve impacto e no primeiro momento, assim, as pessoas estavam dando uma baixada em termos de oferta e demanda de apartamentos, né? Então, porque todo mundo com medo de sair. Mas também outra coisa que é interessante com a Loft, eles usam muito as tecnologias, as ferramentas digitais. Então, você consegue enxergar o apartamento em todos os estágios quando ela está sendo desenvolvida. Uma das coisas super legais da Loft é que eles compram e reformam um apartamento e aí põem no marketplace deles, né? Então, você consegue entrar e acompanhar esse processo. Então, se você pode escolher um apartamento que está no primeiro estágio de remodelagem, e se você quiser comprar o apartamento, você já vê como ele vai ficar lá na frente, tudo com um modelo 3D de virtual reality, e você pode também começar a escolher como customizar aquele apartamento, se você quiser comprar ele no início. Então, tem formas de engajamento, e é claro que alguma atividade vai continuar tendo, e teve, e a gente já está vendo uma boa retomada. Assim, as pessoas comprando casas, vendendo apartamentos, outras coisas, dado o momento do Covid, né? Como que vocês da Velor agiram durante a pandemia? Eu entendo que teve um momento de olhar para o portfólio para saber quais eram as necessidades. Mas vocês colocaram o pé no freio dos investimentos, seguraram investimentos, ou ao contrário, foi um momento para vocês acelerarem alguns investimentos? Assim, como você disse, no primeiro instante a gente basicamente freou tudo só porque era um momento de fazer triagem em conjunto com o nosso portfólio, entender, porque tinha empresas, por exemplo, que tinham acabado do Founder ir para o Vale do Silício para começar uma rodada de captação, literalmente em março. O Founder foi para lá e fez 8 reuniões, todos via Zoom, de São Francisco. Então, nem tinha que ter ido, mas ninguém sabia naquele momento também, né? Então, e geralmente uma empresa capta quando ela está com 6 ou 9 meses de runway, né? Então, tinha empresas que já todas as empresas com menos de 1 ano de caixa, a gente olhou e conversamos com os empreendedores, falamos, olha, talvez melhor dar uma segurada nos custos, a gente não sabe por quanto tempo isso vai impactar, assim, as vendas, etc. Ao mesmo tempo, a gente, em empresas que estavam com menos caixa, a gente preparava em conjunção com outros investidores para fazer uma rodada, o que a gente chama de bridge, uma ponte, né, para segurar a empresa, para dar minimamente, tipo, idealmente 18 a 24 meses de runway
para elas poderem atuar. E em relação Você chegaram a fazer esses investimentos para aumentar o caixa dessas startups? O que a gente fez em grande parte, em alguns casos sim, e em outros ficou quase uma linha de crédito. Se você precisar, os investidores atuais estão comprometidos em pôr caixa nesse valuation. Então, sendo que a gente não quer tomar vantagem da situação da empresa também, então a gente fala, ok, a gente vai precificar 1 ou 2 milhões de dólares no valor da última rodada, e aí vocês só pegam se precisam, mas está lá. Então isso gera aí, facilita um pouquinho para o empreendedor, se ele acha que a empresa está crescendo bem, ele não vai querer pegar muito dinheiro para não ter uma diluição do valor da última rodada, mas se precisar, segura a empresa também. Uma outra questão relacionada à pandemia, eu ouvi muito de algumas pessoas do Venture Cap dizendo que antes da pandemia as valuations aqui no mercado brasileiro estavam muito altas. É verdade isso, na sua opinião? E agora, as negociações estão em patamares mais realistas? Quem dera, né? É engraçado, porque assim, você vai sempre ter uma classe de ativos, os serial entrepreneurs que vão chegar com PowerPoint, mas que você quer entrar mesmo com um valuation no que você não consegue fazer múltiplo de faturamento, né, em cima de um PowerPoint. Então não existe faturamento, né? Não existe faturamento. Mas você vê o pedigree dos empreendedores, o que eles fizeram, a oportunidade, e aí as pernas tremem um pouquinho, mas assim, a gente é essencial em venture capital, assim, a gente sempre diz, você ganha dinheiro em cima do primeiro valuation. Então, se você entra com um valuation muito alto, assim, fica muito difícil você ter uma boa saída. E uma boa saída para a gente sempre almeja ou tem o alvo com 10x. Então, a gente não entra numa oportunidade. Difícil a gente entrar, pelo menos até um Series A, Series B, sem a gente ver a capacidade de gerar um retorno de 10 vezes o capital investido naquela rodada. Mas eu acho que teve um impacto, sim. Tinha muitos VCs de fora vindo para o Brasil e isso talvez, assim, competição sempre gera, assim, demanda gera subida nos preços, nos valores. Eu acho que tem um pouquinho menos, ou teve um pouquinho por uns meses. Mas eu acho que os melhores empreendedores com as melhores ideias sempre vão poder captar num valor que, assim, representa o valor que eles podem gerar no futuro, e a gente tem que decidir se faz sentido ou não, dentro dos nossos cálculos, entrar naquele valuation. Mas continuamos fazendo deals, fizemos vários deals nos últimos meses. Alguns eram deals que a gente já tinha negociado e estávamos só na fase da due diligence, e aí fechamos. E eu acho que fechamos pelo menos 2, 3 deals onde nunca tivemos uma reunião presencial com o empreendedor. E esses deals foram negociados antes da pandemia, eu imagino. Se você só concluir ele durante a pandemia. Esses a gente só concluiu durante a pandemia. Tá. Ô, Marco, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Como que você veio para o Brasil? Você tem alguma relação familiar no Brasil? De que maneira você acabou vindo morar para o Brasil e investindo no Brasil? Uhum. Eu morei no Brasil por alguns anos, quando era menino. Meus pais trabalhavam aqui no Brasil, meu pai em São Paulo, e eu acabei fazendo assim jardim de infância e os primeiros anos pré-escolar aqui no Brasil. Mas aí voltei para os Estados Unidos e acabei não usando mais o português. Eu morei em Nova Jersey, fiz a high school lá, fiz faculdade em Washington, ia fazer carreira diplomática, acabei indo para antropologia, fiz um mestrado em antropologia em Coimbra, e aí então em Coimbra que foi a primeira retomada do mundo lusófono. Então você tem um pouquinho do sotaque brasileiro e o português. Sim, falar junto com o americano. Sim, dá para falar português, assim, boca fechada. Exato. E aí eu decidi que não queria fazer
ser um profissional acadêmico na área de antropologia, também não queria me tornar diplomata, então a única coisa, meu pai era engenheiro por formação, então fui criado mexendo com computadores. Tinha alguns amigos que moravam em Nova York no início dos anos 90 e acabei me mudando para lá realmente sem ideia do que ia fazer, mas acabei pegando uma das primeiras transformações digitais, e eu não falei disso, mas parte da nossa tese é, se você olha nos últimos 40 anos, e se você olha, Venture Capital como classe de ativo nasceu pós Segunda Guerra Mundial. Eles investiam nos anos 70, semicondutores, anos 90, personal computing, IBM, Apple, anos 90, infraestrutura da internet. E nos últimos 20 anos, o que a gente tem visto é com a conjunção de cloud computing e o smartphone, a gente tem visto toda uma revolução ou uma disrupção de grande parte do PIB, né? Começando com as empresas de conteúdo, né? Assim, que era pirateadas música primeiro, agora ninguém pirateia música mais, você vai no Spotify, você vai no Music Tunes, etc. Então tem muitas opções. Então, conteúdo, a gente sabe, os jornais apanharam muito conteúdo indo para o online, música indo para o online, filmes indo para o online. E aí, por consequência, cada setor do PIB está sendo impactado por essa transformação digital, né? E então, desde mobilidade até educação, até serviços financeiros. E então, parte da nossa tese cai em cima disso. E eu tive o privilégio de participar de uma das primeiras transformações digitais, que foi o processo de como que uma palavra escrita se torna um jornal ou uma revista. Todo aquele processo que era fotomecânico antes virou digitalizado, usando ferramentas como PostScript, que veio da Apple, ou a PageMaker, que era um produto para fazer layout, Photoshop para fazer a manipulação das imagens, e por fim você queimava um filme que se usava para queimar a placa que ia na imprensa, né? Aonde que você participou disso? Foi em Nova York, foi no chama MPC, it's a Microprocessor Imaging Center. Então eu tocava um drum scanner, que é um scanner assim do tamanho metade de uma sala, que era usado naquela época para fazer imagens para ir para a empresa. Anyways, aí em cima disso eu acabei indo para o Digital Video, eu fui para a Viacom, ajudei a montar o grupo de Digital Video deles para Showtime, para MTV. Fiquei 2 anos, saí, montei 2 startups, uma em 95, 96, produtos e serviços. Então a gente fazia websites, mas a parte mais técnica, fazia trabalho com a IBM, com as agências, as grandes agências como Razorfish, Sapient e outros. E também tive uma startup que foi a primeira empresa para fazer transferência de arquivos via HTTP. Então, você conseguia mandar um arquivo para uma outra pessoa através do browser, em vez de lançar o FTP client. Estou entrando, assim, agora a galera pode saber que eu sou meio dinossauro nessa época, para lembrar disso, né? Mas foi legal, tive uma saída com essa empresa, comecei a investir como anjo, fiz um sabático também, fiz umas coisas, fui CTO da Univision, a cadeia de televisão de língua espanhol nos Estados Unidos, mas comecei a focar muito em investimentos anjo nos States. E aí, mais ou menos em 2007, 2008, eu fiquei sabendo dois brasileiros hackearam o iPhone 3G, que foram os meninos que fundaram a Pagar.me e depois a Brex. Né? Você está se referindo ao Henrique do Bugras e o Pedro, esqueci o sobrenome dele. Sim, e o Pedro, exatamente. E aí, que hoje são fundadores da Brex, que é um unicórnio americano, né? Exatamente. E isso chamou muita atenção, porque, assim, por regra, onde tem bons hackers, tem bons desenvolvedores de software, né? Porque o skill set é bem parecido. Então, eu aproveitei, vim para o Brasil, tomei umas férias, comecei a tentar entender o ecossistema em 2008, 2009. Achei difícil, conheci alguns dos players, o Eric Asher da Monax, o Edson Rigonati da Stella, e acabei montando um blog. Meu primeiro investimento no Brasil foi um blog chamado Start2P, que existe até hoje. Exato. Eu não estou mais envolvido.
muita gente pronuncia como startup, mas a ideia era startup, porque era tupi, startups tupiniquins, sim, né? claro. Vindo da antropologia. E aí eu comecei a me envolver mais no Brasil, fiz alguns investimentos, acabei conhecendo um dos primeiros fundos aqui no Brasil, que foi a IdeiasNet, que tinha capital aberto, eles foram fundados, o fundo foi montado em 2000, e eu conheci ele em 2010, aí eles me convidaram para o conselho em 2011, fiquei lá um tempo e depois me convidaram para entrar na diretoria. A IdeiasNet era mais um processo de investimento, porque eles já tinham feito todo o processo de encontrar e investir. Fizemos alguns poucos investimentos, incluindo a Moip, por exemplo, mas em grande parte o foco foi optimização do portfólio, o que eu chamo do meu MBA Brasil. Então, aprender um pouquinho de como as coisas funcionam em cima de um portfólio de 26 empresas. E depois da IdeiasNet, você acabou se transformando sócio da Veror. Exatamente. Assim, eu conheci o Cliff e o Scott num jantar no Vale do Silício. A gente pensou talvez teria alguma oportunidade de fazer algo conjunto, porque eles estavam nesse momento de transição, de montar um fundo. Pensaram talvez poderiam fazer uma parceria, mas a gente viu que por conta da IdeiasNet ser capital aberto era meio complicado, então a gente acabou se juntando e começando essa outra jornada. Tá certo. Marcos, estamos chegando ao final, eu faço no final, são um bate-bola, perguntas rápidas, respostas também rápidas. Uhum. Vamos lá, vamos começar. Quem te inspira? Stuart Brand, não sei se você já ouviu falar, ele é um cara super interessante. Ele foi um dos pioneiros na área de tecnologia, anos 70, 80. Ele montou um grupo chamado The Well, que foi um dos primeiros bulletin board systems, onde as pessoas conversavam, assim, com o modem, se ligava. E ele criou uma revista chamada The Whole Earth Catalog, que era muito interessante. Virou referência nos anos 70, 80 para os Back to the Landers, como usar tecnologia de uma forma sustentável. Ele muito próximo dos founders do Wired. Então, um cara super interessante. Um empreendedor que você admira? Para falar a verdade, esse é o empreendedor. Porque ele fez mais coisas. Uma pessoa que me inspira muito foi o Ernst Gosch, que é um suíço que veio para o Brasil, acabou indo para a Bahia, e ele é o pai da agricultura sintrópica, que é um assunto super, super fascinante. Eu gosto muito de história natural e de ecologia e evolução, essas coisas. E ele conseguiu fazer um trabalho de recuperação de um terreno grande, onde basicamente ele viu que tinham plantas que crescem umas mais rápidas que a outra, as bananeiras, por exemplo. Então, ele ia crescendo as coisas, pegando a biomassa, cortando, podando e reintroduzindo no solo. E ele conseguiu recuperar um terreno que estava completamente degradado em menos de 4 anos, 5 anos. E se tornou um movimento de regeneração e agricultura regenerativa, super interessante. E acho super, super valioso também. Michael, um erro que você cometeu? Nossa, eu teria aprendido Excel muito mais cedo na minha vida, se eu soubesse o quanto que eu ia apanhar com isso depois na minha fazendo antropologia, assim, nunca tive. Pois é como um jornalista que também não tem uma relação muito amigável com Excel. Então, eu teria feito alguns cursos. Eu fiz economia, fiz cursos de micro, macro, etc. Mas eu teria feito alguns cursos de contabilidade também. Eu acho que teria ajudado a aprender isso lendo depois, né? Mas foi um erro lá atrás. Um acerto. Olha, o acerto foi, acho que, ir para o VC. Assim, uma das coisas que eu vou dar um passo para trás e falar, uma das coisas que eu entendi logo no início da minha carreira, que eu não queria ser programador, mas eu conseguia dialogar com os programadores, era técnico o suficiente para ganhar o respeito deles ou delas e ter um diálogo assim a nível suficientemente técnico para ser produtivo. E eu conseguia falar speak business também, então eu conseguia conversar com as pessoas do outro lado. E eu logo aprendi que
estando no meio, conseguindo conectar esses dois conjuntos, era um skill valioso em si, e é algo que me serviu muito bem em muitas ocasiões onde eu não era, eu fui CTO do grupo e eu nunca fiz um curso de tecnologia na minha vida. Certo. Mas era a capacidade de entender, de dialogar com os tecnólogos, que muitas vezes as pessoas de business não conseguiam fazer. Um livro? Olha, tem um brasileiro que ele é físico, ele ensina, acho que em Dartmouth, o Marcelo Gleiser. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele tem um livro chamado A Criação Imperfeita, que é muito legal e que eu recomendo bastante. Um hobby? Olha, hobby, assim, durante a pandemia eu estou criando plantas agora no balcão, na varanda. Então, interessante, mas plantas assim comestíveis, né? Então, eu estou guardando todas as sementes que eu pego e é incrível o que pode crescer. Eu tenho tomates crescendo, eu estou com maracujá crescendo agora. E é incrível que você consegue tirar sementes que vem no seu prato e tornar eles em plantas, né, na varanda. É um hobby novo. Tá certo, então, Michael. Muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Obrigado, Ralph. Foi um grande prazer. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Michael Niklas. Ele é sócio da Valor Capital. Você pode assistir este e outros programas do Café com o Investidor na página do Neofeed, neofeed.com.br, na nossa página no YouTube, que é @neofeedbrasil, ou em qualquer momento pelo podcast. Esse programa também pode ser ouvido por podcast. Obrigado, até mais.